Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPWcast. Meu nome é Gabriel, eu sou sócio-diretor da NPW Digital e vocês hoje estão assistindo mais um episódio voltado para o mundo de RH e mundo de gestão de pessoas. Aproveito já para convidar para seguir o nosso canal e também clicar lá no sininho para acompanhar as novidades dos próximos episódios também. Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana, que é voltado para tecnologia, para os processos de recrutamento e seleção nas empresas. E para isso, eu tenho um grande prazer de poder chamar hoje aqui com a gente o CEO da Quick, o Shuji Shimada. Tudo bem, Shuji? Tudo bem, Gabriel. Maravilha. Aqui é uma extensa carreira, eu quero falar um pouquinho do Shuji. O Shuji é CEO da Quick desde 2019. Já tem mais aí aproximadamente de 30 anos, né, como empresário na área de tecnologia. Sua carreira ela começou no Banco Itaú, chegando a ser gerente da área de desenvolvimento de sistemas, também no Grupo Itaú Tecfilco, né, como superintendente técnico de sistemas. Isso. Formação em diversos cursos, como administração, ênfase em sistema de informação, pós-graduação na FGV, supply chain na MIT, coaching e assessment para alta gerência na Sociedade Brasileira de Coaching. Tudo bem, Shuji? Tudo bem, Gabriel. Maravilha. É um prazer tê-lo aqui e ter a oportunidade de compartilhar muito conhecimento aqui para o nosso público, né? Acho que antes de qualquer coisa, acho que era importante a gente situar o nosso público, né? Quando a gente fala do Quick como uma ferramenta voltada para ATS, explicar um pouquinho o que é o ATS e por que foi criada uma ferramenta de ATS para recrutamento. Legal. Bom, Gabriel, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Espero realmente contribuir, né, com esse assunto tão importante. Bom, esse assunto da criação tem a ver exatamente com o tópico do assunto que vamos conversar hoje. É uma ferramenta para ajudar realmente nesse processo de recrutamento e seleção. Indo um pouco lá para trás, como se falou, umas 3 décadas atrás, montando uma empresa de consultoria de tecnologia, né? Onde tínhamos lá a elaboração de plano de diretores, consultorias de forma geral. Desenvolvemos um software para gestão empresarial, para empresa de serviços. Então, tinha uma equipe de desenvolvimento, equipe de implantação, né? Uhum. E tinha uma outra divisão, que é um assunto, digamos assim, mais relacionado que nós vamos conversar hoje, que era uma divisão de recrutamento e seleção para o segmento de tecnologia especificamente. Nós descobrimos que realmente era uma carência no mercado, né? O pessoal de recursos humanos tinha uma dificuldade muito grande de atender esse pessoal tão exigente, né? Com linguajar, jargão cibernéutico, né? Que existia, nunca... O famoso tecnês, né? Tecnês, nunca parou, né? Então, era realmente uma dificuldade. Então, criamos essa divisão e essa divisão foi crescendo. Então, falando especificamente dessa divisão, nós chegamos a ter mais de 15 consultores em determinado momento. Então, você imagina fazer a gestão de um contingente tão grande de pessoal fazendo recrutamento no mercado, né? Abordando profissionais do mercado de perfis similares, aquela dificuldade que você tinha. Então surgiu daí a primeira necessidade, né? Um trabalho de gestão de todos os processos, né? Como tinha consultores oriundos de várias empresas e consultorias, então também o pessoal vinha com processos totalmente diferentes. Então, se precisava de um sistema para padronizar também a forma de trabalho. Tá. Então, surgiu exatamente que sempre tivemos sistemas. Ela foi crescendo, mudando as várias arquiteturas no decorrer do tempo, mas sempre com o objetivo de organizar o processo, fazer o controle, gestão, ajudar na operação e a comunicação de forma geral, num esquema, digamos, colaborativo de toda a equipe. Aí surgiu essa ideia do sistema de gestão empresarial dentro da empresa da consultoria. Sim. E detectamos no mercado que isso era uma carência de mercado, né? Falei, puxa, então por que não levar toda essa experiência para o mercado? Aí resolvemos, então, reformular toda a arquitetura do sistema, né, que já vinha vindo de várias arquiteturas, linguagens, né, e tecnologias. Fizemos um benchmark das melhores soluções de mercado, né, internacional, né?
estudamos com profundidade cada funcionalidade, arquitetura, interfaces. Então, criamos, então, esse novo sistema, que nós chamamos, digamos, de nome da ATS Quick-In, para atender esse mercado tão carente e ajudar esse pessoal de atração e seleção das empresas, que eu sempre costumo dizer que trabalha tanto, né? E está sempre devendo, né? Então, com aqueles SLAs, o tempo de atendimento curto e uma pressão de todos os lados, né? Então, a ideia do sistema nasceu para ajudar e agregar, né, nesses processos de recrutamento e seleção das empresas de forma geral. Quer sejam consultorias, quer sejam no mundo corporativo. Hoje, assim, parece inimaginável você ter uma área de recrutamento sem ter um sistema, né? É claro que existem empresas hoje no mercado que talvez ainda utilizem, de repente, planilhas para controlar, é normal ainda ter isso, mas quando você começa a ter uma robustez no seu processo, você inevitavelmente você vai precisar de uma tecnologia para te auxiliar e te ajudar nesses processos, né? E aí, quando a gente olha para isso, nessa questão da tecnologia, no ATS, nas ferramentas, enfim, de recrutamento e seleção, o que as empresas efetivamente buscam nesse tipo de solução, né? O que você enxerga, por exemplo, quando ele olha para suas próprias dores, a empresa, seja ela uma consultoria ou uma empresa do mundo corporativo, por que ela vai precisar ter uma ferramenta? É porque ela realmente precisa sair do processo manual para algo mais automatizado ou é volume de informação? Por que ela precisa da ferramenta? Então, em primeiro lugar, é o conceito de ATS, né? ATS é uma expressão americana, de Applicant Tracking Systems, que é um sistema de gestão de busca de candidatos. Praticamente é isso, né? Obviamente, não se restringe somente a isso no processo. Se restringe, digamos assim, o limite é praticamente todo o processo de recrutamento e seleção. Então, a gestão desde a abertura de uma vaga até o fechamento, né? Com todas as etapas sob controle. Desde a triagem, entrevistas, entrar em contato com o candidato, parte de comunicação, testes e basicamente... Avaliações comportamentais, tudo, né? Avaliação de teste comportamental e os pareceres de forma geral. Então, você ter o registro de todos os eventos que ocorrem no decorrer do processo seletivo. Essa é a ideia do chamado ATS, né? Agora, respondendo a sua pergunta, por que o pessoal procura um ATS? Na verdade, a grande maioria, por que parece, ainda tem um processo manual, né? Trabalham com planilhas, com pastinhas, diretórios, de forma geral, né? Então, eles procuram uma ferramenta para agilizar e fazer um controle desse processo, né? Em suma, organizar o processo como um todo. Esse é o principal motivo, sair realmente no processo manual e trazer, digamos assim, para uma realidade atual, que principalmente utilizando hoje, né, as redes sociais, de forma geral, que acabou mudando muito todo o processo de recrutamento, né? Agora, lógico que quando a gente está olhando para a tecnologia, Shuji, a gente está olhando para o nicho que sente essa necessidade. Então, por exemplo, a consultoria de RH ou de recrutamento, sim. Ou o próprio cliente, vamos dizer assim, corporativo, e a gente está falando da área de RH desse cliente. Mas a ferramenta ela também traz benefícios para a área que está gerando a oportunidade. Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente olha para o cliente que é a consultoria de RH, o cliente final que abriu a vaga com ele, de alguma forma, ele também vai ter alguns benefícios desde que aquela consultoria esteja utilizando, por exemplo, uma ferramenta de ATS. Ou, vou dar um outro exemplo, às vezes numa empresa corporativa, o gestor de uma determinada área pediu para a área de RH uma abertura de vaga. E lógico que todo o processo de recrutamento está na ferramenta, mas aquele gestor que é da área, que é o solicitante, vamos dizer, da vaga, ele também vai acabar interagindo com essa ferramenta e vai colher benefícios também, não é?
Com certeza. Né? A partir do momento Porque que senão, você... desculpa, Xuxa, senão claro. fica aquela coisa do tipo... olha, o famoso antigamente, olha, estou te mandando o currículo por e-mail. Aí o gestor recebe por e-mail e devolve. E fica aquela coisa de vai e vem por caixa de e-mail. Você consegue fazer tudo dentro de uma ferramenta, por exemplo, né? Como eu estava falando, você otimizando todo o processo, com certeza vai ter um ganho geral. Né? Dos dois lados, Dos dois lados, não só requisitante, gestor das vagas, quer seja uma consultoria que está atendendo seus clientes, quer seja no mundo corporativo que está atendendo o gestor requisitante da empresa, né? Obviamente, e a possibilidade até dele participar do processo, um esquema colaborativo. Né? Sim. Há a possibilidade de ele estar acessando as suas vagas, digamos assim, ele seria o requisitante e poderia acompanhar o andamento das vagas. Ele fazer as observações, por exemplo, dentro da ferramenta. A qualquer momento, né? E isso você vai conseguir uma agilidade no processo como todo, no processo interativo e colaborativo. Né? Então, esse é um grande ganho, e ganho também na agilidade e qualidade do processo como um todo, né? Que o sistema proporciona com a organização, né, total e um controle de todo o processo. Você vai conseguir com isso esses resultados, esses benefícios para o gestor também. Porque no fundo, né, Gabriel, a área de recrutamento e seleção, digamos, o gestor requisitante é um cliente dele, assim como um cliente de uma consultoria. Exatamente. Né? E o objetivo desta área é atender bem esse cliente. Né? Então, a ferramenta vai realmente trazer benefícios para que esse objetivo seja atendido. Okay. E hoje essas ferramentas, esses ATS de mercado, como o Quickhin e outros que a gente conhece, ele não fica mais restrito só ao seu ecossistema, né? Hoje ele se interage e se integra hoje com outros sistemas, né? Para poder, de alguma forma, trazer informações para dentro do ATS. Vou dar um exemplo. Às vezes você abre uma vaga num sistema de recrutamento e essa vaga ela é replicada em outros portais, por exemplo. Sim, né? sim. Sim, isso é extremamente importante. Né? O objetivo principal do chamado ATS é realmente para trazer vários candidatos a partir de uma publicação, a postagem de vaga nas mídias de forma geral. Né? Como eu falei, o sistema atende na plenitude todo o processo. Mas isso é extremamente importante, que você tenha a facilidade e a agilidade de você postar as vagas automaticamente pelo sistema nas várias mídias. É inimaginável você ter que hoje entrar em vários portais e ficar postando a mesma vaga e escrevendo. Exatamente. Né? Isso facilita muito, porque a partir do momento que você abre uma vaga no sistema, ele já vai para o portal, digamos do página de carreiras da empresa e vai também para todos esses portais. E eventualmente daqui 20 minutos, meia hora, ele está vendo já candidaturas para a sua vaga e sendo praticamente visível dentro do ATS, do sistema. Né? Legal. E aí tem um outro ponto que eu acho que o público também que está nos assistindo tem essa dúvida, né? Que hoje, assim, é super importante que o recrutamento, independente da tecnologia, ele seja um recrutamento humanizado, né? Você tenha pessoas trabalhando com a informação que a ferramenta vai te trazer. Mas, em contrapartida, a gente enxerga muito no mercado a famosa inteligência artificial, que é algo que muitas vezes assusta o público na linha de será que um dia o analista de RH vai desaparecer, o analista de recrutamento vai desaparecer, porque a ferramenta, num piscar de olhos, vai apresentar qual é o profissional que aquela empresa precisa contratar. Eu queria que, com a tua experiência já passada aí, diversos anos de mercado e ter construído uma ferramenta, como é que você enxerga esse movimento da inteligência artificial com a tecnologia voltada para recursos humanos, para recrutamento? Sim. É extremamente importante, porque hoje falar de inteligência artificial praticamente é algo que está realmente na mente de todos, né? Porque está realmente preenchendo lacunas em todas as áreas. Recrutamento e seleção, obviamente, também terá o seu lugar, já tem o seu lugar. Né? Principalmente, assim, a grosso modo, em empresas corporativas maiores, com grandes volumes. Então, já tem um trabalho muito grande de inteligência no todo o processo de triagem, por exemplo. Legal. Né? Então, você faz um programa de trainee que tem lá
dezenas, né, de milhares de candidatos, né? Você tem que fazer um trabalho mais ou menos rápido. Não dá para o analista olhar um a um, né? Então, não tem como fazer isso. Tá? Então, essa inteligência vai ajudar muito nessa triagem, o ranqueamento desses candidatos, de acordo com os pré-requisitos do perfil, por exemplo. Tá? Isso é mais ou menos o básico, né? Sim. Obviamente, as empresas menores, que poucos volumes, isso pouco vai ajudar a agregar com relação à inteligência artificial. Tá? Então, mas de grande volume, com certeza. Obviamente, tem outros benefícios que serão trazidos. Né? Você pode ajudar, por exemplo, na descrição de um job description, né? Uma publicação. Pode ajudar na elaboração de um parecer de entrevista de candidato, de forma geral, baseado em vários parâmetros. Né? Um aspecto importante que pode também, eu acredito até que já tenha soluções do gênero, é a utilização de machine learning. Né? O que seria isso? Machine learning, na realidade, está dentro da inteligência artificial, que é a inteligência que o próprio sistema vai tirar conclusões não baseado em parâmetros e algoritmos, mas em ocorrências, em eventos passados. Né? Por exemplo, né, pode-se utilizar no processo de avaliação você analisando todas as competências dos principais talentos de determinada área, de uma área de engenharia, por exemplo, né? Então, você vai considerar isso num processo de seleção. Né? O próprio sistema vai fazer, né, o ranqueamento e avaliação também, colaborar ponderar todos esses aspectos das competências técnicas e comportamentais dessa área e levar em consideração no processo de avaliação, né? E também levar em consideração todos os candidatos que no passado foram aprovados para essa área. Né? Então, você trabalha a questão do fit cultural e também das competências de forma geral. Isso é uma outra forma, digamos assim, de avanço que mas aí eu entendo que tudo isso ele vai, no final, te colocar ali num potezinho com alguns profissionais pré-qualificados com base em toda essa inteligência. Mas, a partir daquele momento, você precisa do lado humano para poder analisar, né? Sem dúvida. E tomar a decisão. Né? Sem dúvida. A pergunta inicial que você fez, se o analista de recrutamento vai desaparecer, não vai desaparecer. Né? Não, vai ser sempre importante, porque ele que vai conduzir todo esse processo. Né? E até fazer a ponderação final, né? Com relação à avaliação, digamos, mais comportamental, né? No passado, até me perguntaram uma vez se a entrevista presencial acabaria ou não, né, com a entrevista virtual. Na época eu até falei, né, pode ajudar muito no início, mas no final vai ser muito importante uma entrevista final presencial, porque você vai ter uma série de leituras, né, que você vai entender, né, o corporal. Que você vai ser importante ser considerado, né, para você trazer para dentro um talento na organização. Né? Então, isso vai ser inevitável. O papel do analista, de forma geral, vai ser sempre muito importante para a organização. Legal. Um outro tema que acho que também o nosso público deve questionar, quando a gente fala de ferramentas, né, voltadas para a área de recrutamento, até porque muitos dados tramitam, né, e agora a gente está falando nesse mundo cibernético, né, que é a questão da LGPD. Né? Antigamente isso não era tratado, nem existia, né? Então não existia essa preocupação. Hoje existem leis para isso, né? E as ferramentas, imagino que todas elas precisam estar preparadas para isso, né? Para esse momento. Como é que funciona a questão da LGPD e como é que você enxerga isso dentro das ferramentas e, de repente, até com um exemplo da própria Quick In? Poxa, esse é um assunto extremamente importante. Né? A LGPD é uma lei de 2018, 13.709, alguma coisa assim, né? Que, infelizmente, eu percebo que não há, na área de recursos humanos, ainda é colocado com a devida importância. Né? Nunca foi, mas agora realmente é uma obrigatoriedade. Né? Então, é muito importante esse aspecto. Em primeiro lugar, até esclarecendo um pouco para o público, é o seguinte, dentro da legislação, quando se fala de fornecedor da solução, nós temos, três figuras: o operador, o controlador e o titular.
O operador seria, digamos assim, o fornecedor da solução tecnológica, né? Então, ele realmente é o que vai fornecer a ferramenta para que o controlador, que é a área de recursos humanos, faça toda a gestão dos processos. O titular dos dados é o candidato, né? Então, o operador tem a obrigação de fornecer uma ferramenta com todas as funcionalidades, né, para que o controlador, a área de recursos humanos, possa atender na plenitude a legislação da LGPD. Que seja trabalhar somente os candidatos que tenham dado consentimento para que seu currículo seja considerado no processo, né? Então, isso é importante. E também poder deletar ou excluir aqueles dados do candidato tão logo ele solicite, faça essa solicitação para que, digamos, isso seja realizado. Então, esse é um aspecto básico, né? E um aspecto importante que eu vejo sempre também, uma preocupação, é que, quer seja consultoria, quer seja no mundo corporativo, na consultoria, por exemplo, quando encaminha um candidato para um cliente, né, a responsabilidade por aqueles dados do candidato continua sendo da consultoria, continua sendo do recrutador. Então, daí a importância de passar essa responsabilidade também, essa corresponsabilidade com o cliente, né, de forma tal que realmente aquele currículo seja trabalhado somente durante aquele processo, naquele instante. Eu acho que é um aspecto que normalmente o pessoal desconsidera, mas é importante. Por enquanto, ainda, eu acho que tanto parte dos candidatos, que é o titular dos dados, ainda não há nenhuma movimentação, mas é sempre importante ter essa cautela, né, isso tá muito presente em outro tema, que é o tema do e-mail marketing, né? Desse tipo de coisa, de disparo de e-mail, enfim, que o pessoal olha um pouco mais nessa linha, ou de uma prospecção mais ativa. Puxa, de onde você buscou a minha informação? Exatamente. E assim por diante. Quando a gente está falando de candidaturas para processos de recrutamento, ainda, eu diria que ainda não se preocupa. Existe a necessidade, mas ainda... Sim. Os participantes desse processo ainda não olham com afinco essa questão, né? E não avaliam isso com um pouco mais de detalhe, mas é super importante saber que é algo legal e que tem que ser feito, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, aí vai uma dica aí para as pessoas que estejam procurando ferramentas de ATS, avaliem bem se as ferramentas elas lidam bem com essa questão do LGPD. Tá? Então, acho muito importante a LGPD estar presente nessas ferramentas, né? Bom, acho que a gente tinha muito mais assunto para falar, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu queria imensamente te agradecer, Shuji, pela troca de informação, por você ter compartilhado muita coisa com a gente desses anos de experiência, seja na área de tecnologia e também voltado para processos de recrutamento e seleção. Eu tenho certeza que o público que nos assistiu conseguiu captar bastante informação relacionada a esse tema. E já deixo aqui o convite para uma outra oportunidade voltar aqui no nosso podcast para a gente falar de outros temas relevantes, seja para a área de tecnologia, seja para a área de recursos humanos. Não, perfeito, Gabriel. Só uma questãozinha que estava colocando, digamos, o que o pessoal considera na busca de uma solução. A gente estava falando que normalmente o pessoal tem um processo manual, né? Mas, assim, é muito importante, né, o pessoal considerar exatamente digamos, quais são as dores, por que eles precisam realmente, né? Porque o pessoal, muito esse jargão de inteligência artificial, tem que ter o seu banco de dados próprio, você tem que fazer uma integração, e nem sempre você precisa disso. Então, vai depender muito do segmento, se é uma consultoria de tecnologia, se é uma empresa de terceirização de mão de obra, cujas vagas são mais operacionais, é uma indústria com grande volume de pessoal, digamos, de mão de obra operacional, né? Tudo isso acaba sendo importante considerar na busca, né? Ou seja, buscar a solução para realmente resolver um problema de gestão do processo, você tem a coisa sob controle,
para você conseguir agilidade e qualidade. Acho que esse é o principal ponto a ser considerado, digamos, para você fazer, digamos assim, uma avaliação de alguma solução. Mas, Gabriel, muito obrigado aí pela oportunidade, né? A gente está sempre à disposição para poder contribuir com alguma coisa. Tá bom? Legal. Eu quero também agradecer ao público que nos acompanhou por mais um episódio, convidar a assistir outros episódios dessa temporada e da temporada anterior. A gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo todas as informações relacionadas à NPW, a Quick, para que, se tiver o interesse, entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado e até mais. Um abraço. Obrigado.